Eu imaginei que a única coisa que eu poderia contribuir com vocês é o meu relato de experiência, ouvindo depois de escutar os mestres. Esse casarão foi o casarão que eu encontrei para ser a travessia. Não era o lugar que eu imaginava uma casa meio modernista, tinha visto a casa já, e aí levei a pessoa que é meu guia de todos os lugares, que é minha avó, até lá, ela falou, não, não é aqui. E quando a gente estava passando nessa rua, que nunca tem vaga para parar o carro, tinha um senhorzinho subindo numa escada e colocando uma placa de aluga-se, e tinha uma vaga embaixo dessa mangueira, gente. E essa mangueira frondosa, ela chama Eneida, é uma homenagem a uma autora paraense, uma Eneida de Moraes, e foi uma grande opositora do regime do Vargas, é uma autora que eu adoro. E ela fala muito das mangueiras de Belém. E quando eu entrei no casarão, o casarão, que é um casarão de 1902, ele estava completamente acabado. Só o que tinha no casarão ainda era o piso de madeira de acapô. Mas o resto, tudo foi mexido no casarão, não era numa área tombada da cidade. E quando eu entrei, quando minha avó entrou, eu lembro que ela olhou para cima, ela olhou para mim e falou, é aqui. E era lá, era para ser lá mesmo. Isso foi no comecinho de 2023, e foi quando eu bati o martelo mesmo de que eu ia abrir a travessia. Só que a travessia ela já vinha com uma decisão maturada um pouco antes. Eu fiz o curso de gestão de livrarias com a Catavento e a Casa da Educação, que foi essencial para mim. Foi o lugar em que eu conheci, e fui aluno do Alexandre, fui aluno da Mônica da Livraria da Tarde, do Beto da Livraria Simples. Conheci muitas pessoas especiais, e foi quando eu percebi que... E assim, gente, eu venho de um mercado que é mercado de cursinho pré-vestibular. E eu achava que era um mercado ciumento, que era um mercado, sabe, de network o tempo inteiro e de amigos, até que eu cheguei no mercado do livro. Aí, gente... Enfim, você pode passar mais uma pra gente, por favor? Essa é a travessia hoje. A travessia é uma livraria dentro de um casarão da Belle Époque. A gente começou... Eu imaginava a travessia de um jeito, como eu dizia, eu imaginava uma livraria pequena, 3.000 livros, e a gente ia usar só a parte de cima. E conforme a coisa foi ganhando proporção, a travessia hoje ela é diferente disso. A travessia agora é uma livraria de 12.000 livros dentro do casarão. A gente já fez 2 anos de Feira Panamazônica, que é... Opa, obrigado, querido. 2 anos de Feira Panamazônica, que é a 4ª maior feira do Brasil em comércio de livros, como vocês sabem. É uma feira muito importante para a gente, de muito trabalho, mas que serviu de divulgação e, ao mesmo tempo, de adesão maior de público. Tudo na travessia nasceu já para ser assim e ganhou outra forma no meio do caminho. Então, a gente já nasceu com 6 livreiros, cada um tinha um clube de leitura e, ao mesmo tempo, tinha uns eventos que acontecem na casa. Eu tenho um círculo de leitura que chama Veredas, olha o Guimarães Rosa de novo, que é um círculo de leitura só de literatura contemporânea brasileira, e ele ganha um quê de curso, na verdade. Eu continuo professor, eu não saí de sala de aula, eu continuo dando aula para ensino médio, para ensino básico, para aluno de pré-vestibular e gerindo a travessia. Esse é o resto do casarão, é o 2º salão, e... ali tem a bandeira da autonomia literária, né? Ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. Foi interessante quando uma senhorinha perguntou por que tem livro proibido? Não, porque é outra coisa. Enfim. E aí, a ideia da travessia era que a gente não dividisse os livros de maneira usual. A gente queria fazer um mapa da sensibilidade, que era o que eu dizia. Então, quando a gente montou a livraria, a gente sabia já o que ia para cada uma das prateleiras. Na travessia, a gente tem para ler em voz alta, que é só poesia, e vem com um aviso, poesia sempre para ler em voz alta, para você ou para alguém. A gente tinha o Sul é Meu Norte, que é só literatura contemporânea latino-americana, e é um recorte bem específico, e a gente percebeu que havia um público no começo, havia um público no meio, e há um público conquistado, diferente do que era antes. E a gente estava dando um exemplo para o Alexandre, que na Feira Panamazônica a gente vendeu de Colin Hoover, da editora Record, vendemos mais de 300. Na travessia a gente vende uma vez, 2 uma vez, é bem diferente. E a gente criou dentro da travessia a cabeceira do livreiro. Cada livreiro tem a sua cabeceira, que é o nosso ponto comercial mais importante. É onde a gente faz a venda acontecer. E isso está direcionado não unicamente por aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente já leu, mas por aquilo que a gente precisa vender. Isso foi muito importante para a gente. E, ao mesmo tempo, mostra o perfil de cada um dos livreiros da travessia. Eu volto sempre a falar dos livreiros, porque eu acredito que eles são mais importantes do que eu lá dentro. Eles são mais importantes do que eu, eles fazem um serviço, eles fazem muitas coisas que eu não faço, eu leio aquilo que eu não leio, mas para mim é essencial trabalhar com tem a travessia itinerante também, que é um modelo que a gente lançou agora. Esses são uns exemplos, mas a gente sempre se propõe a fazer pelo menos 4 eventos externos por mês, em evento acadêmico, a gente faz feira em escola, a gente está trabalhando o tempo inteiro, gente.
E são os projetos. Essa parte é a parte do porão do casarão. Esse porão estava completamente abandonado. Era o lugar então que ficavam os marginalizados. Ele agora abriga o Lamparina Acesa, que é a nossa seção de não ficção, pensamento contemporâneo. A seção de negritudes, feminismos. A gente criou uma seção inspirada no Daniel Lousada da Livraria da Vinci, que ele tem a Zona Livre de Algoritmos. Nós criamos o Admirável Mundo Novo, que são livros de pós-capitalismo. E o principal, a nossa agenda, ela está sempre cheia de não só livreiros fazendo eventos, mas abrindo para pessoas que estão ligadas à comunidade, não só de leitores, mas a pautas que são importantes para a gente, para criar um movimento na loja. Então, não existe uma semana sem programação na Travessia, e a gente conseguiu entrar, inclusive, nos jornais da cidade agora, e sai a semana da Travessia no jornal de domingo, em Belém. E, enfim, esse foi um lançamento, um bate-papo que teve no porão. E esses são os meus bebês, meus filhos. Essa é a minha equipe. E esses são os livreiros. Lá, aquela primeira imagem é o Casa Travessia. Foi a primeira vez que a gente veio para a Panamazônica com esse modelo, e ele é um projeto nosso. O Casa Travessia... A Travessia não nasce para ser só uma livraria, gente. Eu acho que isso é muito importante ser dito. Eu já nasci com ideias para o que eu imaginava para a Travessia. Então, o Casa Travessia é um projeto que vai ser consolidado no próximo ano, em que a gente vai abrigar uma casa fora da livraria, que é uma casa de cursos livres. Então, vai funcionar o meu curso de redação de literatura e língua portuguesa lá dentro. Vão funcionar oficinas. Isso é essencial para o nosso público e para pensar esse negócio crescendo. Como o Alexandre falava ainda há pouco, eu não estava aqui antes da Amazon, né? Não estava aqui antes dos e-commerce, não estava aqui antes dessa briga toda do mercado. Eu chego depois. Então, o único repertório que eu tenho é o que eu faço depois. O que eu faço de agora para a gente conseguir mais público, para provar o valor desse lugar, para que esse lugar seja ocupado pelas pessoas. E a gente percebeu que dentro dessa ocupação do lugar, a Travessia ela passa a ser uma livraria de muito posicionamento, porque é uma demanda do nosso público. Ontem, quando eu conversava com o Alexandre, a gente tomou um vinho e a gente brindou uma coisa que foi muito importante para mim. A gente brindou o último boleto que eu paguei da implantação da Travessia. Então, de agora, a Travessia está zerada. E depois desse brinde, ele estava me dando uma história sua. Chegou um cliente e perguntou assim, quem escolhe os livros da Travessa? Aí o Rui respondeu, você. A gente sentiu isso na Travessia também. Quem escolhe os livros da Travessia são os nossos leitores, acima de tudo. Então, dentro disso, eu invisto muito nesse projeto, que é o Projeto Aldeia. É um projeto de formação continuada dos meus livreiros. Então, todos os meses, primeira e segunda-feira do mês, de manhã, a livraria não abre, porque é um momento de formação em que eles têm comigo. E essa formação, ela dá muito trabalho, gente. Evidentemente dá muito trabalho. O meu posicionamento de professor me continua... Professor sempre professor, sabe? Eu sou sempre professor em tudo que eu faço. Falando aqui parece professor, né? Mas eu acho que é uma questão também de prática. O Aldeia, ele é um percurso que passa desde itens básicos que estão relacionados a conhecimentos de mundo até ao nosso guia de indicações. O guia de indicações, ele, em sua maioria, ele é combinado também com as parcerias editoriais. Então, vai sair o lançamento agora de tal livro, vai ter um eco bag, vai ter um brinde, ou então vamos fazer um evento, vamos chamar o fulano. E isso sempre sai da nossa reunião do Projeto Aldeia. E, no caso, antes, só eu fazia a formação. Agora, com a diversificação da nossa equipe e com um equilíbrio melhor nessa equipe, eles também participam. Então, eu não sou um leitor de livros de TikTok, mas tenho uma livreira de livros de TikTok. Eu não sou um leitor essencialmente de livros de negritude, mas tenho um livreiro que é dessa área e a gente sempre troca essa figurinha. O mais importante o Projeto Aldeia não é só uma conversa. Ele tem um material didático entregue para eles e tem um acompanhamento sobre isso que eu faço junto com meus livreiros. Isso foi essencial para a gente conseguir crescer e mostrar outras experiências. Como eu falava ainda há pouco, quem escolheu a Travessia foram os nossos clientes. E nós fazemos, então, uma sequenciação. A gente fez esse era a primeira vez isso, no caso, mas nós temos um calendário anual de propostas temáticas. Então, nós tivemos, em março, uma parceria com o Leia Mulheres, que é um grupo de leituras unicamente de mulheres, que foi o Leia Mulheres na Travessia. Foi, então, um mês inteiro em que elas ditaram as pautas, as discussões do porão que aconteceram. A gente desenvolveu lambi-lambis pela cidade, que foram para posts, comunicação nas redes sociais, brindes com cartazes, e tudo isso é feito internamente. A parte mais importante hoje da Travessia, para além dos livreiros, que são essenciais, é a comunicação. Então, eu invisto num diretor de arte, mesmo, um rapaz que é design, e ele saiu da empresa que ele trabalhava, cobriu o salário dele para trabalhar na Travessia e desenvolver as peças que a gente usa em ecobag, que a gente usa em cartaz, que a gente usa nas redes sociais. E tem mais um exemplo aqui, peraí, deixa eu ver. Isso foi essencial para a gente.
Mover-se pelo ímpeto de estar sempre em travessia foi o nosso primeiro marcador de página. Aí embaixo tem nosso primeiro uniforme. A nossa ecobag do casarão. E essa ecobag do casarão ela é muito simbólica pra gente. Ano passado, eu estava viajando e eu fiquei me perguntando o seguinte: como é que as livrarias sobrevivem hoje no país da Amazon? A gente falava sobre isso, né? E eu estava lá nos Estados Unidos e eu fiquei impressionado com a maneira como eles conseguiram criar uma adesão de comunidade sobre o lugar livraria. Então, se você vai na McNally Jackson, lá vai estar vendendo uma ecobag de fachadas de livrarias de Nova York. Se você sobe um pouco para o Maine, você vai encontrar uma zine do Danny Kane, que a gente conversava ainda há pouco, que era 50 caminhos, 50 jeitos, formas para você proteger as livrarias. E que, na verdade, é uma zine muito pequena, simples de se fazer, e que são relatos de leitores de livrarias. Relatos de pessoas de livrarias. E o que me despertou para isso foi porque, no segundo mês de abertura da casa, estava uma livreira minha aqui hoje do comercial, setor de compras da livraria, ela estava atendendo na área de atendimento. Eu sou livreiro de chão de loja, continuo no chão da loja no atendimento. Esse dia não estava. Chegou um senhor e falou assim para ela: você tem livro de psicologia que fala de luto? Ela olhou e respondeu: olha, a gente não tem livros acadêmicos aqui, não tem nem espaço para ter livro acadêmico aqui na livraria. Mas se você me disser mais ou menos o que você procura, eu posso fazer uma indicação. E a umas 2 quadras da travessia, 2 quarteirões, mais ou menos, tem um hospital. Ele voltou de lá e falou: minha mulher acabou de morrer. Eu não quero voltar para casa sozinho. Ele usou essa frase: não quero voltar para casa sozinho. A Renata foi, que era minha livreira, foi nas estantes, começou a pegar algumas coisas, Rosa Montero, Joan Didion, sabe? Ele pegou, ela separou uns 8 livros, ele levou os 8. Ele voltou um tempo depois, meses depois, na verdade. E quem estava no chão de loja era eu. E ele falou: eu queria falar com aquela moça que trabalha aqui. Tem 3 moças que trabalham na travessia. Chamei uma, não era, chamei a segunda, não era, era a terceira, a Renata, que estava no comercial. Ela subiu da nossa masmorra, que é o nosso escritório, lá no nosso calabouço. E aí ele pegou nas mãos dela, olhou profundamente nos olhos dela e disse: você não sabe o bem que você me fez. É para isso que a livraria existe. É para isso que o nosso lugar existe. E é essa tecla que a gente tem que bater.